Eu abençoo os meus filhos quando eu não delego a maternidade. Tem muitas coisas que podem e devem ser delegadas, né? Eu posso delegar a minha casa, eu posso arrumar uma pessoa para me auxiliar aqui nos meus afazeres domésticos, eu posso delegar, né, as minhas roupas, eu posso delegar alguns trabalhos seculares, eu consigo delegar essas coisas. Mas tem coisas que não pode, não deve ser delegado. Por exemplo, eu não posso delegar meu casamento, não é verdade? Tem coisas que só eu posso fazer com meu esposo, eu não delego meu casamento para ninguém. E também com os filhos também não deve acontecer isso, né? Nós precisamos assumir essa responsabilidade de orar, de falar correto e de fazer, de influenciar. Eu abençoo os meus filhos fazendo. Eu abençoo os meus filhos influenciando na prática. Eu abençoo os meus filhos quando eu não delego a minha maternidade. Eu queria trazer uma história para nós nos nortearmos nesse texto. Lembrando que o tema central, né, da nossa live é Números 6, 24, 25 e 26. E antes de começar a live eu quero até introduzir isso, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Esse é um hábito que a gente tem que ter com os nossos filhos, né? Sexta-feira foi aniversário de 16 anos do meu filho mais velho. E eu falei: filho, eu quero fazer isso publicamente. Eu quero te abençoar publicamente. Eu quero declarar no mundo espiritual quem você nasceu para ser. Eu quero que o mundo saiba que você tem uma mãe posicionada. Eu quero que o mundo saiba que você tem uma mãe que te abençoa. Eu quero que o mundo saiba que você tem alguém que clama, que ora, que declara a verdade sobre a sua vida. E eu decidi até fazer um vídeo, e ficou um pouco grande, eu fiz em 2 partes. Mas para que ele tenha isso de forma... Eu queria eternizar este momento. Eu queria que ele trouxesse sempre a memória, todas as vezes que fossem necessários, todas as vezes que algum pensamento de derrota viesse sobre a mente dele, que ele pudesse ter uma base, que ele pudesse ter um documento, sabe? Que ele pudesse voltar ali para o seu Instagram e ouvir de novo as palavras, que ele é abençoado. Nesse texto de Números fala disso, sabe? Que você abençoe o seu filho. Que você declare sobre ele que ele é abençoado, que ele é guardado, que ele é próspero, sabe? Que ele vai viver a paz que o mundo desconhece. Essa é a nossa missão de mãe, amém? Nós devemos abençoar os nossos filhos através da oração, através das palavras e hoje, através da influência, do fazer e não delegar a maternidade. Então, uma vez que a gente lê o texto de Números, que é a base da nossa série, eu queria introduzir para você uma história de uma mulher. Uma mulher que me ensina muito. Eu amo ler o livro de 1º e 2º Samuel. E Samuel começa contando a história de uma mulher estéril. Ana era estéril. Ana não podia gerar. Ana ela era uma mulher angustiada, aflita. Era uma mulher... sofrida, porque ela almejava muito ser mãe, ela almejava muita maternidade, ela desejava muito, muito ter o filho no colo e ela não conseguia ter, né? E a palavra de Deus fala que todos os anos ela subia ao templo, à casa do Senhor para adorar o Senhor. Ela tinha uma constância de oração. Essa mulher era uma mulher temente, uma mulher apaixonada, uma mulher que decidiu entender o seu propósito, sabe? Uma mulher que não renunciou à vontade soberana, ela subia à casa do Senhor. A palavra de Deus diz isso lá em 1 Samuel. E ela era aflita, ela era angustiada de alma, sabe? Mas um dia, dentre tantas visitas que ela fazia ao templo, ela estava tão angustiada que ela foi tida pelo profeta Eli como uma mulher bêbada. E ali prostrada, chorando na casa do Senhor, ela clamou. E ela fez uma oração. E ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei. Eu o devolverei à casa do Senhor para que ele te sirva para o resto da vida. Naquele momento, o profeta Eli chegou diante dela
e falou, por que você está embriagada assim tão cedo? Ela falou, não, meu Senhor, aqui fala contigo uma mulher aflita de alma, uma mulher machucada, uma mulher angustiada. E ele falou, então, que seja assim, conforme a sua oração. Receba o milagre que você espera. Naquele momento ela se levanta e o seu rosto já não era mais de abatimento, o seu rosto já não era mais de dor, de sofrimento. Ela se posiciona frente a essa profecia, ela toma posse dessas palavras, ela discerne o Espírito e ela apropria daquilo que o Senhor ia fazer com ela. A palavra de Deus fala que logo em seguida ela engravida, né? E aí surge a história de quem eu quero te dizer. Sabe, eu queria introduzir a história de Ana para que nós aprendêssemos com essa mulher. Essa mulher, ela tem algo muito importante para nos ensinar. Ela tem algo fundamental para nos ensinar. Ana, ela não delegou a maternidade. Ela tinha uma responsabilidade, ela tinha um compromisso com a casa do Senhor. Ela ia visitar a casa do Senhor todos os anos, até ela engravidar. Assim que ela engravidou, ela discerniu a fase que ela estava vivendo, o momento que ela estava passando. Queridas, é muito sério eu te dizer isso porque eu sou pastora. Eu sou pastora de uma igreja local, né? Nós estamos pastoreando a igreja Family Church aqui em Rio Verde, já tem 1 ano. Essa semana é até aniversário de 1 ano da Family. Mas assim, eu quero falar isso diante de Deus, porque acima do meu pastoreio, eu sou mãe também, eu sou mulher, entende? Eu sei das suas necessidades, eu vivo com você essas suas dores, né, na maternidade, eu sei disso. E aqui eu queria dizer algo para você. É tão importante você entender a fase que você está vivendo. É tão importante você entender o processo que você está vivendo para você não se cobrar demais. Nós recebemos um casal de amigos na igreja e a mulher queria muito ir, já voltar para o prédio da igreja. Eu falei, querida, deixa eu te falar, sua filha só tem 2 meses. 1 mês, eu acho que era 1 mês. Eu falei, vai curtir essa fase. Faça a igreja na sua casa, sabe? Louve o Senhor na sua casa. Você não precisa vir ao prédio. Até porque sua filha nem tomou todas as vacinas. Nem seria tão prudente assim. Não seria tão prudente. Por quê? Porque é importante nós entendermos a fase que nós estamos vivendo. Existem fases, a nossa vida é feita de fases. E às vezes nós queremos encher. Eu faço uma dinâmica para explicar, às vezes, para a criança ou para os pais a respeito de fase. Imagina que eu tivesse vários copos descartáveis aqui. Então eu pegasse ali uma garrafinha, por exemplo, e fosse encher os copos. Então eu vou encher cada copinho. Imagina, eu ponho um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E o que vai acontecer? Vai acontecer que talvez eu não vou conseguir cumprir com a minha missão se eu quiser encher todos os copos ao mesmo tempo. Porque existe tempo que eu preciso me intensificar num copo específico. Vamos imaginar que seja o copo da maternidade, o copo do relacionamento social, o copo da minha vida profissional. E às vezes nós queremos abraçar tantas frentes, e às vezes a gente quer fazer tantas coisas, e nós somos impedidas de viver o melhor porque nós não discernimos as fases. Existe tempo que nós temos que dedicar um pouco mais no copo da maternidade. Existe um tempo. Porque logo vai passar, e essa fase vai acabar. Existe tempo para todas as coisas. Ana aqui, ela discerniu. Olha só o que diz no verso 22 do livro de Samuel. Ela diz assim, depois de desmamá-lo, levarei o menino pequeno à casa do Senhor. Ela tinha um propósito dentro dela. Ela combinou consigo mesma, ela definiu consigo mesma que ela tinha uma missão. Eu preciso agora ficar em casa com meu filho. No verso 23 fala isso, ó. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que ele desmamasse. Sabe, queridas, eu sou do ramo da mulher trabalhar fora. Eu concordo com isso, eu não discordo disso, não discordo. Eu acho que é importante você ser uma com seu esposo, acho que é importante você participar da receita familiar, eu acho que é importante sim você de uma certa forma ter receita e se sentir
é útil, isso é importante. Mas toma cuidado com a motivação do seu coração. Se às vezes o seu trabalho fora é uma fuga da maternidade, ele não vai ser bênção para você. Se às vezes você busca uma alegria externa e esquece da sua primeira missão, não vai ser bênção para você. Igual eu te falei, existe um tempo, Ana discerniu e ela percebeu que era o tempo dela ficar em casa, para ela influenciar o seu filho. Ela ficou em casa. Tem muita gente que não trabalha porque necessita. Tem muita gente que trabalha para fugir dessa missão prioritária, para fugir dessa responsabilidade prioritária, para fugir dessa situação, às vezes, de desgaste. Sabe, Ana não delegou a maternidade, ela podia ter delegado para uma babá. Eu lembro uma vez que tinha uma pessoa muito próxima a nós, ela contratou uma babá. E claro que a babá vem de uma cultura, é claro que a babá vem de um ritmo, né, de trabalho. Mas o que aconteceu? Ela realmente delegou completamente a maternidade para essa babá. E as crianças começaram a pegar o ritmo da babá. Falavam igual a babá, comiam igual a babá, deixavam as coisas na casa igual a babá. Igual. Os meninos começaram a aparecer mais com a babá do que com a mãe. Ela delegou uma responsabilidade completa. Você ter uma babá para te auxiliar é muito bom, é muito prazeroso. E se você pode pagar, faça. Mas não faça desse serviço exclusivo para ela. A babá é para te auxiliar. A maternidade é sua. Você foi chamada para ser mãe. Você foi chamada para ser mãe. Sabe, somos nós que influenciamos, somos nós que ensinamos os princípios, os valores, sabe? As bases são feitas por nós. E uma base bem feita, você pode edificar um prédio alto, ela não vai ruir, ela não vai cair. Você sabia que o mais caro da construção está naquilo que nossos olhos não veem? Está naquilo que fica debaixo da terra. Para edificar um prédio muito alto, eles precisam cavar muito fundo. É a base, é a base. Mas se eu faço uma base muito consolidada, se eu faço uma base muito estabelecida, eu posso levantar um prédio alto que o meu prédio não vai ruir, ele não vai cair. Porque a base bem feita, ela dá suporte, ela dá estrutura para voos altos, para lançamentos, para projetos altos. E a base ela é feita por nós. Somos nós quem fazemos a base, não é um professor da escola, não é o diretor da escola, não é a babá da sua filha ou do seu filho, sabe? Não é sua funcionária, a pessoa que te auxilia em casa. Somos nós quem fazemos a base. Não é a igreja que você congrega. A igreja ela vai te auxiliar, mas ela não pode assumir a responsabilidade que o Senhor te confiou. Sabe? Não delegue. Eu abençoo os meus filhos quando eu não delego a maternidade, quando eu não delego essa responsabilidade. Ana, ela instruiu no dia a dia. Ana, ela ensinou ali na prática da vida. Quando ela dizia, Ana ficou em casa até o desmame, ela entendeu que era uma fase. E que ela precisava ser intencional, que ela precisava ser intensa, que ela precisava ser assertiva. Ela entendeu, ela tinha um pouco tempo para influenciar, ela tinha pouco tempo para estabelecer a base, porque logo ela precisaria levar o filho à casa do Senhor, porque ela fez uma promessa. O tempo dela era curto, era escasso, era pequeno. Ela precisava aproveitar cada oportunidade. E no dia a dia ela foi ensinando, ela foi instruindo. Eu consigo imaginar a Ana cozinhando ali e contando sobre Deus. Eu consigo imaginar a Ana arrumando a cama, sabe? E abençoando o seu filho, e abraçando o seu filho e contando as histórias do que Deus fez, das obras que Deus realizou. Ana influenciou na prática. Foi fácil? Não. A gente é mãe, a gente sabe, não é? É muito difícil. Às vezes muito desafiador. Às vezes até comprometedor.
E a gente se sente culpado em muitas situações, porque não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Se o nosso olhar estiver correto, a gente vai fazer com mais leveza. A gente vai fazer com mais naturalidade. Vai ser mais prazeroso. Eu consigo imaginar a Ana com prazer, amamentando o seu filho ali e olhando nos olhos. Colocando o seu filho e brincando, né? De serra a serra, sei lá. Eu consigo imaginar a Ana correndo pelos campos e ensinando os seus filhos na prática. Porque ela abriu mão para entender que ela estava vivendo uma fase. Não delegue a maternidade. Não delegue a maternidade. Sabe qual foi o resultado disso? Lá em Samuel 2:21, diz assim, ó. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Uau! Ele ainda era criança. Depois que desmamou, Ana levou Samuel para a casa do Senhor. E a palavra de Deus fala que os filhos de Eli, o profeta da casa, eram terríveis, terríveis. Mas Samuel, ele não foi contaminado, ele perseverou. O resultado daquela fase, o resultado daquele investimento, o resultado de não ter delegado a maternidade foi a constância, a perseverança, a paixão de Samuel pela casa de Deus, pela obra, pelo que é eterno, pelo que tem valor. Sabe, queridas, nós não criamos meninos, filhos para a humanidade, nós criamos filhos para a eternidade. Por isso nós precisamos inculcar nos nossos filhos a eternidade, o valor, aquilo que tem valor eterno. Samuel crescia na presença do Senhor, mesmo diante de um ambiente complicado, mesmo diante de um ambiente distorcido. Olha só o que fala em Samuel 2:26. Fala assim, ó, Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Não somente Deus reconhecia quem ele era, o povo via a paixão que ele tinha, o encargo que ele tinha. O povo reconhecia a vida de Deus que Samuel exalava, que Samuel ministrava. Sabe qual foi o resultado daquela maternidade, daquela influência, daquela decisão de servir? Um filho constante, um filho apaixonado, um filho que tinha uma base sólida, uma base coerente, uma base consistente. Consistente. Sabe, eu preciso dizer para você isso que é muito sério. O processo da maternidade, ele pode ser árduo, ele pode ser difícil, ele pode ser muito trabalhoso. Sabe, mas a recompensa ela vem. 5:30 da manhã, hoje meus 2 filhos decidiram ir. Não estava só o Estevão, o Josué também foi. E foi tão precioso, para mim uma alegria tão grande que eu não consigo descrever para você, de ver os meus filhos ali prostrados, sabe? Reconhecendo ali na primazia do dia a soberania, o cuidado, o amor. Meus filhos ali prostrados ao Senhor. Então a maternidade, ela pode ser trabalhosa, ela pode ser árdua, mas ela vem. Querida, existe colheita depois da semeadura. A colheita, ela vem. A colheita, ela vem. E a colheita é sempre mais abundante. Agora, deixa eu te falar algo. Quando nós estamos plantando, e agora eu vou falar com propriedade de causa, porque meu esposo é agricultor, nem sempre você consegue mensurar ou imaginar o que você vai colher. Esse ano foi um ano atípico. Esse ano foi um ano muito desafiador para quem mexeu com a agricultura, porque muito sol, agora muita chuva, mas no início as chuvas estiaram, então tudo pareceu muito contraditório, muita gente perdendo lavoura, Nós não conseguimos mensurar o que nós vamos colher. Meu esposo pôs a semente no solo, já de forma tardia. Ele colocou até dia 3 de dezembro. A maioria já tinha plantado ali pelo meio de outubro. Nós plantamos tarde. Mas deixa eu te falar, a colheita vem. E mesmo quando o clima tá errado, quando o solo não coopera, quando o sol é muito forte ou a chuva estia, o Senhor faz o milagre quando nós decidimos plantar.
A decisão de plantar vai trazer milagres para sua maternidade. A sua decisão de investir nos seus filhos vai trazer para você colheitas abundantes, colheitas incríveis, colheitas surpreendentes. Porque nós servimos a um Deus da abundância, a um Deus da colheita, sabe? Há um Deus da colheita e Ele não vai deixar você desamparada. Então eu vim aqui dizer para você, não delegue a maternidade. Aproveite esse tempo para você influenciar. Aproveite esse tempo para você estar juntas. Aproveite esse tempo para você desfrutar. Sabe? Peça para o Senhor, Senhor, traga leveza no meu coração. Para que eu possa viver essa verdade com propriedade. Para que eu possa ver essa maternidade assim de forma tão prazerosa, tão incrível, tão maravilhosa. Senhor, me ensina a ter prazer em estar com os meus filhos. O Senhor vai te responder. Amém?